Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez agora para dar a decisão final do Poder Judiciário. A Justiça Eleitoral indeferiu definitivamente e expediu a sentença indeferindo o pedido da candidata Daiane, do PT, Daiane do sindicato, e da sua coligação, que entrou representando a mim, esse jornalista. Vou trazer para vocês aqui na íntegra, tá? O que aconteceu. Deixa eu só colocar na tela para vocês poder acompanhar. Primeiro, dizer que o cartório eleitoral me notificou às 17 horas e 11 minutos, me mandou essa. Não sei se dá de ver na tela? Dá. 17 horas e 11 minutos é o que está aqui, tá? Aí, deixa eu tirar essa parte aqui e vou apresentar para você o processo para que você tenha conhecimento da decisão do juiz, da decisão do juiz. Vamos lá. Decisão do magistrado, você vai acompanhar. Deixa eu ver se você consegue acompanhar na tela. Consegue. Vamos lá. É o seguinte. Aqui tá as partes, para você ver quem apresentou. Direito de resposta, conteúdo na internet, tal, Federação Brasil Esperança, FEBrasil, os advogados devidamente constituído, depois Josué Cerqueira, representado, promotor eleitoral, né, também aqui. Vamos lá. Aqui, no início, ele diz que trata-se do pedido de direito de resposta com pedido de tutela inibitória interposto pela candidata Daiane Muniz Souto em face de Josué Cerqueira. Aí ele vai citar as situações e primeiro ele faz um breve relato. Ele fala assim, ó, é um breve relato descido. Direito de resposta previsto na Lei 9.504, 97, resolução do TSE 23.608, de 2019. Possui papel fundamental na prestação da lisura do processo eleitoral, permitindo que os atores do pleito, seja eles candidatos a partidos políticos, se defenda de informações falsas que possam prejudicar suas campanhas. Contudo, o entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que a concessão do direito de resposta possui caráter excepcional e deve ser interpretado de forma restrita. Os princípios da liberdade de expressão e de ideais são imprescindíveis ao embate político eleitoral em um cenário democrático. Assim, pedidos dessa natureza somente deve ser deferido quando houver ofensa à honra dos candidatos na propaganda eleitoral, for pessoal e evidente. Na hipótese dos autos, em análise as mídias dos autos, nota-se que os comentários feitos pelo representado em relação ao plano de governo da candidata não evidencia ofensa à sua honra, mas tão somente opinião e conclusões do que ali está proposto. Diz mais, da análise do vídeo, que se encontra no canal Rondônia por Dentro, verifica-se que o senhor Josué Cerqueira comentou todos os itens da proposta da candidata, fez elogios e críticas, conforme sua convicção. Impede destacar que o requerido é jornalista e está exercendo sua função em plataforma digital dentro dos parâmetros da legalidade. Faço a análise dos pontos aduzidos pela autora como ofensivo à sua candidatura. Aí ele vai especificar aqueles pontos que nós já falamos, que é sobre agricultura e obra, o cartão feira, no SAI, sobre a questão do abastecimento individual e na assistência social, quanto ao ponto de desenvolvimento de política para negros, juventude, LGBT e população diversas, respeitando liberdade e a diversidade de todos os níveis, respectivamente. Aí o que ele faz aqui é transcrever aquilo que nós já havíamos falado no vídeo, portanto eu vou pular essa parte, e aí volta a dizer o seguinte, portanto, consta-se que o representado claramente emite uma opinião, faz inferência, mas em nenhum momento ofende a honra e moral da candidata com difamação, injúrias ou calúnia. Friso ainda que assim o fez em relação às demais plataformas de governo dos outros candidatos também. Assim procedeu
ao comentar os outros itens questionados pela candidata. Importa destacar que no ambiente político, aqueles que se candidatam devem aceitar e compreender as críticas que a eles dirigidas de forma mais acentuada que um cidadão comum, na medida em que a circulação de ideias revela-se essencial para a configuração de um espaço público de debate. Nesse sentido, é necessário considerar o direito à liberdade de expressão e à informação garantida constitucionalmente, o direito do representado de comunicar aos seus ouvintes sobre os desdobramentos das questões relevantes no contexto eleitoral deve ser preservado, desde que respeitados os limites legais, o que entendo foi observado no caso. E aí, sobre o tema, assim se posiciona o Supremo Tribunal Federal. Aí ele está colocando sobre a questão da liberdade de expressão, mas eu posso encaminhar para vocês aqui na íntegra toda a situação. Ele vai explicar sobre o que o Supremo Tribunal Federal entende como liberdade de expressão. São 4, 6 pontos aqui muito interessantes. Por finalizar, ele diz assim: o que não pode ocorrer é, no exercício do direito de opinião ou de jornalismo, haver excesso que venha a ofender direitos de terceiros, o que, a meu sentir, no presente caso, não ocorreu. Destaco ainda, no presente caso, há conflito entre duas garantias constitucionais, opinião e honra, ou mesmo jornalismo e honra, e em uma interpretação harmônica, entende que deva prevalecer o que protege o direito da opinião ao jornalismo, em detrimento do direito alegado pela requerente, já que não houve qualquer ofensa ao direito ou à sua honra e moral, mas sim notícia das plataformas de governo de todos os candidatos a prefeito de Alvorada do Oeste e expressão de opinião jornalística do requerido, não ocorrendo qualquer ato ilícito ou excesso. Não há, portanto, nenhuma ilicitude nas falas proferidas por Josué Cerqueira que mereça conceder direito de resposta à candidata. Nesse sentido, foi o parecer do Ministério Público que se manifestou pela improcedência do pedido. Isto posto, indefiro o pedido de direito de resposta da candidata Daiane Muniz Souto e, como corolário lógico, também indefiro o pedido de exclusão do conteúdo das redes sociais do senhor Josué Cerqueira. Publique-se no mural eletrônico para a ciência das partes, cumpra-se Alvorada do Oeste, data assinada eletronicamente, no caso, a data de hoje. Quem assinou? O juiz Luiz Delfino César Júnior, juiz eleitoral. Gente querida, deixa eu só pontuar aqui para a gente encerrar, para o vídeo não ficar longo. Dizer para a candidata, não só para ela, quanto mais uma vez reforçar, que independente dela ter perdido na justiça o direito de resposta, a minha rede está à disposição, caso ela queira gravar algum vídeo, desde que não seja ofensivo, desde que seja respeitando os parâmetros legais, ela pode gravar um vídeo explicando que eu colocarei nas minhas redes, mais uma vez dizendo isso. Agora, o meu conselho para a candidata, ela é uma pessoa nova ainda não tem a experiência, a maturidade suficiente para entender o que é um direito de liberdade de expressão, da imprensa, jornalismo, ainda não tem o costume de lidar com essa área de profissionais, mas é importante dizer que, com o tempo, eu creio que ela vai adquirir maturidade para entender isso. Mas, nesse momento, eu me preocupo caso essa candidata chegue a se eleger. Se ela chegar ao poder, se ela tem essa prerrogativa, ou esse entendimento, ou essa falta de maturidade numa campanha, imagina se ela tiver com a caneta na mão, com o poder na mão. E a minha preocupação não é comigo, não, porque, graças a Deus, como a gente tem agido dentro da legalidade e conhecemos um pouquinho do que é a minha profissão e do que é o meu direito, então eu não me preocupo muito. Até hoje nunca levei um processo de nenhum dos políticos, nem dos eleitos e nem dos candidatos.
Só que eu fico preocupado com aquele cidadão que ele, de repente, ele não tem muita instrução, não teve a oportunidade de estudar e, de repente, possa fazer uma crítica mais acentuada à sua administração, caso a senhora chegue lá. Essa é a minha preocupação. Será que a senhora vai processar todas as pessoas que criticarem sua administração, que criticarem sua campanha, o seu plano de governo? Então, assim, eu, respaldado em lei, como jornalista, então sabia onde eu estava entrando. Mas a minha preocupação é porque o cidadão comum, ele não tem o tato ao falar e pode exagerar ao fazer a crítica e ser, de repente, censurado por Vossa Excelência, caso chegue lá. Mas eu espero que, se caso Vossa Excelência for eleita, que mude o seu pensamento. Porque senão estará fadado ao fracasso, porque vai encher o fórum de ações contra pessoas comuns que não têm como se defender e às vezes não sabem como se portar. E essa é a minha preocupação, mas desejo boa sorte e mais uma vez coloco à disposição não só da senhora, como de qualquer pessoa que se sentir ofendido, aí eu coloco mais uma vez à disposição. Um beijo no coração de vocês, dizer que dia 6 de outubro está chegando e você, povo de casa, escolha o seu candidato, mas escolha alguém que se pareça com você. Cuidado para você não votar em alguém que vai lhe perseguir e amanhã você não tem direito de vez e voz. Infelizmente, analise com carinho e vote em quem você quiser. Temos 4 candidatos. Tem Daiane do PT, o número 13, tem Catiana do Laboratório com o número 10, Jair Luiz com o número 44 e o Dr. Diego com o número 22. Beijão, fique com Deus e até lá.